Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula. Olá, muito boa noite para você. Eu sou Madeleine Lasco. Começa agora mais uma edição do Papo Antagonista na TV BMC e no canal do Portal Antagonista no YouTube. Essa é uma edição especial que a gente começa exibindo o episódio do programa Narrativas Antagonista, que foi ao ar no Dia do Trabalho e falou dos sindicalistas da política brasileira. Qual que é o fato do dia? Dia do Trabalho, os sindicalistas da política brasileira. Vocês lembram da era de ouro dos sindicalistas na política brasileira, de como isso começa nos anos 80, nos anos 90? Quem eram essas pessoas? Hoje vai ter tanto Recordar e Viver, mas tanto Recordar e Viver. Quem gosta de Recordar e Viver, vocês já chamam que vocês vão amar. E o sindicalismo na política melhorou ou piorou a situação dos trabalhadores? Nós vamos pensar em tudo isso aqui daquele jeito que a gente faz diariamente. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, você vai ver uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá. Fato do dia, Dia do Trabalho, os sindicalistas na política brasileira. Quem que é o sindicalista mais famoso da política brasileira? Você sabe. Nós vamos conversar com Recordar é Viver de como começa essa era de ouro do sindicalismo na política brasileira. Recordar é Viver do Memória do Audiovisual Brasileiro. Um Recordar é Viver de mais de 45 anos atrás, que é onde essa história começa a se desenhar muito bem. Greve de 1979 do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O discurso dele, Lula, Recordar é Viver. E colocar de novo as diretorias dos seus sindicatos. Essa é uma conquista. Não há derrotas definitivas para a classe operária. Festividade 1º de maio, convidamos o nosso companheiro Luiz Inácio da Silva, Lula. Companheiro, ontem à noite, no sindicato de Osasco, quando discutíamos a festa oficial feita pelo governo no Pacaembu, eu dizia aos trabalhadores de Osasco que para cada jogador de futebol famoso que estivesse servindo de palhaço no Pacaembu, nós traríamos um dirigente sindical aqui. E que para cada um inconsciente que fosse no Pacaembu, nós traríamos 10 trabalhadores conscientes aqui. E me parece que a coisa aconteceu. Aconteceu exatamente porque hoje nesse país já não se engana mais o trabalhador como se enganaram em outros tempos. É chegado o momento, companheiros, de olharmos para frente e vermos o que está acontecendo nessa terra. Diziam que o salário da classe trabalhadora era culpado pela inflação. Arrocharam durante 15 anos o nosso salário e a inflação continua tão alta como estava antes de 1964. A serviço das multinacionais, acabaram com os direitos sagrados que o trabalhador tinha, ou mais importante, que era a estabilidade no emprego. E a serviço das multinacionais, foi implantado nessa terra o fundo de garantia por tempo de serviço, que só presta para fazer o patrão mandar o trabalhador embora
com muito mais facilidade. Vocês repararam o tanto de gente que tinha em plena ditadura militar. Para quando falarem para vocês, você tem passeata, não é ditadura. Aí você lembra que você viu esse vídeo, tá bom? E aí, vamos fazer uma comparação do tanto de gente que tinha 1979 e o último 1º de maio de que Lula participou, não o de hoje, o de 2024, organizado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores. Lula, naquela época, 1979, era um líder sindical, mas hoje ele é o presidente da República, né? Comparando, na tela. Companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras do nosso querido Brasil. É muito gratificante para um presidente da República poder, no dia 1º de maio, participar de um ato, olhar na cara de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de cada aposentado, de cada aposentada, de cada adolescente e poder dizer para vocês, esse país vai tratar com muito respeito 203 milhões de homens e mulheres que moram nesse país. A economia brasileira já voltou a crescer, o salário já voltou a crescer, o imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até R$5.000, as pessoas não pagarão imposto de renda. E estou dizendo para vocês, a palavra continua em pé. A partir de hoje, quem ganha R$2.864, paga 0 de imposto de renda e nós vamos chegar a 5.000. O que é importante é que a inflação está caindo. O que é importante é que o aumento está acontecendo. O que é importante é que a indústria voltou a investir no Brasil. Só a indústria automobilística anunciou para o Alckmin e para mim na Anfávia investimento de 129 bilhões de reais, o que não aconteceu. Pois é. E vamos falar aqui dos sindicalistas na política. O primeiro presidente da nossa era democrática, Fernando Collor de Mello, tinha um sindicalista para chamar de seu, Antônio Rogério Magri. Ele ficou muito famoso. Na época foi muito zoado por criar uma palavra que depois entrou nos dicionários, imexível. Quando falaram do plano Collor, mas o plano é imexível. E também ficou famoso por uma frase sensacional da nossa política. Ele usou um carro oficial para levar a cachorrinha dele, chamada Orca, ao veterinário. E eu vou contar essa história depois. Eu quero começar com Antônio Rogério Magri, o sindicalista de Collor. Naquele tempo em que o país era mais louco do que agora. Na tela. O presidente Collor e o ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, correram juntos hoje de manhã em Brasília. O ministro precisou de ajuda para completar o percurso. O presidente saiu da casa da Dinda com uma camiseta roxa com a inscrição Roxo de Paixão pelo Brasil. Ele conversou com motoristas de táxi que foram pedir apoio para um projeto que isenta os taxistas de pagamento do IPI na compra de um carro novo. O presidente prometeu apoiar e saiu dirigindo um táxi. A 8 quilômetros da casa da Dinda, o presidente e o ministro do Trabalho fizeram aquecimento e começaram a correr. Alguns quilômetros depois, o ministro cansou e pegou um carro. Acabou voltando a corrida, chegando ao final ao lado do presidente. Era assim quase todo dia com o Collor presidente. Você não viveu essa época. Agora o povo é tudo encaixotadinho, parece que pegaram o Brasil e puseram no colégio de freira. Mas, enfim, Antônio Rogério Magri, voltando à história da cachorra. Ele mandou a cachorra de carro oficial no veterinário e aí veio essa frase aqui, põe na tela. A cachorra é um ser humano como qualquer outro, disse ele em maio de 1991. E Antônio Rogério Magri ainda está pelo mundo do sindicalismo e agora ele elogia o Lula. Ué, mas ele não era o sindicalista do Collor? Pois é. Vivendo e aprendendo. Agora vamos para outro sindicalista. O homem que ficou no lugar de Lula à frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e
Foi famosíssimo na política durante muito tempo, mas agora a moçada não conhece. Vicentinho. Essas manifestações significam que nós partilhamos dessa vida solidária, porque de fato existe a fome, só que nós introduzimos mais. Achamos que essa campanha somente não resolverá o problema se não tiver reforma agrária, se não tiver geração de emprego, se não tiver a distribuição de renda. Vicentinho virou deputado federal. Vejam aqui. Porque este Congresso, como está hoje, eu tenho números, inclusive, da Câmara dos Deputados, não representa o povo. Para vocês terem uma ideia, são 300 empresários, 4 operários. Para vocês terem uma ideia, são 128 fazendeiros, 4 trabalhadores rurais e uma indígena. Para vocês terem uma ideia, se o povo negro é maioria na sociedade brasileira, devíamos ser pelo menos 260 deputados e deputadas. E nós somos apenas 21. O mesmo acontece com as mulheres. Se as mulheres são maioria na sociedade, no Congresso, no Parlamento, na Câmara, são apenas 77. É preciso que o povo vote no seu próprio povo. Enquanto o operário estiver votando no empresário, o trabalhador rural estiver votando no fazendeiro, é como se estivéssemos escolhendo a raposa para cuidar das galinhas. É hora de acordar. E o Vicentinho recebe hoje influencers no seu aniversário. Vejam só que luxo. A vida está pior para todo mundo é por causa desse governo. Quem cuidou do povo, o povo sabe, foi o PT que foram os governos que melhoraram a vida do povo. Então nós temos muito que lutar esse ano, porque eles vão jogar muito sujo. Essa vai ser a eleição mais suja da história. Eles não vão querer largar o Congresso agora no minuto. Eles vão fazer tudo, porque eles sabem que assim que eles saírem do poder, eles vão ser presos. Então, temos aí alguns meses para ter a volta com esse novo melhor, tudo é certo. Em outubro, a gente elege o Lula, em novembro, o Lula é campeão da Copa, em janeiro tem a Copa do Lula, e ele é um vereador para todo mundo ser feliz. Quem é esse influencer? É o fake newseiro preferido do PT hoje em dia, Thiago Resiste. Só dá uma olhadinha aqui em algumas capas do canal dele do YouTube. Acabou para ele como se Bolsonaro tivesse morrido, Michele exposta, foto de Michele beijando outro homem causa alvoroço. Enfim, esse é mais um sindicalista famoso, Vicentinho. Agora nós vamos para outro. Paulinho da Força, que tal qual o Lula, também fundou um partido próprio. Não é só o Lula, o sindicalista, que fundou o partido. Paulinho da Força fundou um partido para chamar de dele, o Solidariedade. E ele era favorável ao Lula, mas foi favorável ao impeachment da Dilma também. Vamos ver. O problema da Dilma não foi só comigo, não. Queria até perguntar se alguém lembra que alguém que a Dilma teve uma boa relação. Acho que nem com o Lula. Acho que nem com o Lula ela teve relação, pelo contrário. Em 2013, eu tive uma conversa com o Lula perguntando se ele seria candidato e não fosse a Dilma. Ele disse que não tinha possibilidade dele ser candidato, e que a candidata à reeleição seria a Dilma. Naquele momento eu disse a ele então que não contasse mais com o apoio nosso. Naquela época, o meu partido ainda não estava consolidado. Nós terminamos a construção de solidariedade em setembro de 2013. Essa conversa que eu tive com o Lula foi em abril. E eu disse a ele então que nós não apoiaríamos mais a candidatura da Dilma.
ter traído alguns compromissos que tinha com a minha central, na época, Força Sindical. E, a partir dali, então, trabalhei contra a Dilma e fiz muita coisa para derrubar a Dilma. Acho que ela é um pouco responsável por ter levado o Bolsonaro. E daí, gente, na campanha de 22, o Paulinho foi no evento do Lula e foi vaiado. Também cumprimentando o meu presidente Miguel da Força Sindical, eu cumprimento todos os dirigentes sindicais aqui presentes. Cumprimentando o meu deputado Paulinho da Força, eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. E cumprimentando o Alckmin, que ainda é o meu governador. E o Lula, que ainda é e sempre foi o meu presidente. Essa dupla vai fazer muito sucesso. Que não tivemos que fazer, né, uma cota de fala. Agradecer aqui o companheiro Paulinho, nosso deputado federal, que fez e está fazendo de tudo para essa chapa Lula-Alckmin, que para levar essa chapa à vitória. Essa é a nossa luta. A luta é derrotar o Bolsonaro. E para derrotar o Bolsonaro, nós vamos à luta. Depois da vaia, ele deu entrevista lá no UOL falando que o pior não foi a vaia, foi o Lula não ter defendido ele. Mas, mesmo assim, ele defendeu o Lula e fechou apoio para a candidatura. Meu companheiro Paulinho, que tem sido uma grande força na construção dessa frente e desse movimento, que é um movimento em favor do Brasil, em favor do povo brasileiro. Obrigada, Paulinho. Teu nome eu cumprimento todos os dirigentes de solidariedade e em nome da Lorene eu cumprimento todas as mulheres. Cumprimentar também nosso ex-governador e próximo vice-presidente da República, companheiro Geraldo Alckmin, que está nessa chapa, nessa caminhada, mostrando a importância da unidade que a gente constrói pelo Brasil. E saudar o nosso querido e próximo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, essa unidade que nós estamos construindo, ela é muito importante para o nosso país, para o presente que nós vamos vivenciar agora e para o futuro próximo. Nós não podemos deixar que esse país continue resgatado pelo ódio, pela arma, pela ignorância, pela ineficiência e contra o povo brasileiro. Aqui nessa casa hoje estão aqueles que acreditam no povo, que acreditam no Brasil, que sabem que é o trabalho, que é o amor, que é a solidariedade, que é a comunhão, que é a unidade mesmo na diversidade que faz as coisas avançarem. Aqui está quem lutou pela democracia, quem ajudou a construir a nossa Constituição Federal e, portanto, tem responsabilidade com o país. Depois disso, ele deu uma entrevista na CNN falando que não apoia o PT nunca mais na vida dele e hoje em dia anda fazendo videozinho assim como ele fez esse ano para o Dia das Mulheres. Hoje era um dia de celebração, mas infelizmente nós não temos muito o que comemorar. Vem assistir comigo esse vídeo do presidente Lula. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Depois do jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Se o cara é corintiano, tudo bem. Ou eu, quer bater em mulher, vai bater no outro lugar. Fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos, fica mais difícil encontrar negro para determinados cargos. O presidente Lula demitiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade, confirmou Padilha na saúde. Ele tenta ser engraçado, ele tenta explicar, mas está enraizado nele essa cultura machista. O Lula não é e nunca foi defensor das mulheres. Ele usa esse discurso para enganar você. Quer uma prova disso? Na campanha, ele prometeu igualdade entre homens e mulheres no seu ministério. Agora, demitiu uma mulher para pôr quem no Ministério da Saúde? Um homem. E a justificativa dele é absurda, que não tem mulheres com competência para assumir os ministérios do governo Lula. Se você não se sente representado por esse aí, compartilhe esse vídeo para que a gente possa mostrar a verdade para todas as mulheres do Brasil. Bom, eu já mostrei aqui para vocês que o Collor tinha o sindicalista dele, mas o Maluf também tinha, o Medeiros. Você se lembra? Luiz Antônio Medeiros foi candidato ao governo do estado de São Paulo e esse Recordar e Viver é maravilhoso. 1984, um embate de Medeiros contra José Dirceu. O governo PT em São Paulo, que ele está falando.
é a Luísa Erundina, prefeita de São Paulo pelo PT. E vejam o que é a vida. Anos depois, 2017, Luísa Erundina e Medeiros, entrevistados pela TV da CUT, no velório de Dona Marisa Lula da Silva. Uma mulher do povo que cumpriu um papel importante na década de 80, quando nós estávamos construindo o Partido dos Trabalhadores. E vim trazer também o meu abraço para o Lula. E ela fica na história como uma mulher simples, mas foi a primeira-dama do país, né, num governo do primeiro operário, presidente da República. Nós militamos juntos, fizemos panfletagem em porta de fábrica, nas campanhas juntos. Portanto, era uma militante de primeiríssima hora, mulher simples, mas muito corajosa. E estamos aqui sentindo a partida dela. Ela, como uma mulher que tem os seus escrúpulos, uma mulher que tem sua moral, o seu jeito de ser, evidentemente que ela deve ter sentido muito, não é? Ela foi exposta, não é? Ela foi indiciada, ela não tem nada que ver, ela não participa de tratativas políticas. Eu acho que ela realmente sentiu. Eles conseguiram prejudicá-la, conseguiram matar a mulher do Lula, não é? Mas não é isso que vai, eu já estive com ele, não é isso que vai quebrar o esforço dele e de todas as pessoas que estão com ele. Eu venho trazer também a minha solidariedade ao Lula. O Lula nunca foi nunca vi se atacar tanto uma pessoa quanto se ataca o Lula, não é? O objetivo do ataque ao Lula, evidentemente, que é inviabilizar a candidatura dele, não permitir que ele seja candidato a presidente da República, não permitir que o povo vote. Então, nós temos que fazer qualquer coisa para que o Lula vá para as eleições, para ganhar ou para perder, mas não se pode caçar ele antecipadamente, como há uma conspiração no país para caçar o... E hoje em dia, que tipo de vídeo Medeiros grava? Medeiros ganhou um cargo super importante no PDT, ele não é exatamente contra o Lula, mas está gravando esse tipo de vídeo aqui. Medeiros, estou sabendo. Uma coisa quero até chamar a atenção, que comigo aconteceu em 2019. Então isso não é uma coisa do governo atual, tá? Certo. É de todos eles. Pelo menos o meu foi aqui em 2019, junho de 2020, onde... Cadê? Deixa eu ver. Aqui, estava tendo desconto de R$ 71,45. Porra, R$ 71,00? Todo mês? Todo mês. E aí... Quem que descontava? Era a Conafer. Aí eu li no Google... O que é a Conafer? É a Confederação Nacional Familiar de Agricultores. Eu nem sei direito... Para não falar errado, pesquisei no Google, aí fui ver que era a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedor Rural, alguma coisa nesse sentido, sabe? Vem cá, você já foi agricultor? Nunca fui associado. Você não tem fazenda? Não, rural? Nada. Aí eu fiz o contato. Mas então eles te associaram? Quando eu liguei para a Conafer, me falaram que que eles estavam fazendo uma mudança de base. E aí houve um problema no sistema de informática do INSS, e aí estava passando quem era associado e quem não era associado. E aí que eles iriam resolver. Você não acreditou nisso? Não acreditei. Eles resolveram? Aí pediram minha conta. Não, pediram minha conta corrente para fazer o depósito. Eu falei, eu estou em dúvida, não tenho receio. Eu falei com um sobrinho meu, Marcos Vinícius, que foi meu advogado, ele falou assim, meu tio, pode dar a conta, não vai ter problema, se é para crédito, não tem. Eu dei. E aí, cadê o depósito? Nada. Aí ele falou, meu tio, entre na justiça, eu entro para você. Ele entrou, depois de 1 ano e meio, 2 anos, ganhamos. Em 2022, foi decretado. Aí você ganhou? Ganhei. Aí você contra o INSS foi contra o INSS e contra a Conafer. Ganhou os dois. E tiveram que te pagar quantos meses atrasado? Medeiros, parece que foram 7, 8 meses. Eu não estou com precisão aqui, não vou falar uma coisa de forma errônea. Mas o que eu estou falando é verdade. Você pediu por danos morais também?
o advogado pediu também, né? Meu sobrinho. Tá bom. Tá vendo, cara? Quem luta vence. Aqui o Braga estava metendo a mão no bolso dele. Foi em 2019. Era o outro lá. Era o outro presidente. Era o outro presidente. Isso é verdade. Só foi nesse governo. Não, foi nos dois. Aconteceu no anterior. Tanto é que eu tenho umas provas, evidências. E pronto. Tá bom. Tá. Braga, obrigado, muito obrigado. Pelo tá evento, bom? Vamos para cima. Atualizadinho, né? Atualizadinho. Hoje no governo tem um sindicalista que é de lá do ABC, Sindicato dos Metalúrgicos, mas uma geração mais nova, que é o Luiz Marinho, já foi prefeito de São Bernardo, candidato a um monte de coisa, presidente estadual do PT. E o Luiz Marinho foi, quando candidato ao governo do estado, quem confrontou o Márcio França num debate. Vamos ver. O governador Márcio tem que tentar justificar o grande fracasso de gestão do PSDB no estado de São Paulo. Porque não é somente essa obra, é o monotrilho linha 18, que o doutor Jaldo Alckmin prometeu inaugurar em dezembro de 2017, até hoje nenhuma estaca foi fincada. São as obras de todas as naturezas. Em Rio Claro, tive essa semana em Rio Claro, um fórum está em construção há 8 anos e não sai do papel, não termina. Ou seja, é o jeito de governar do PSDB, é uma incompetência tamanha. E quero aproveitar e dizer ao candidato aqui, quem entende de crime organizado é o PSDB, que tem parceria com ele. Obrigada, candidato. No final, estão todos no governo. Márcio França, Luiz Marinho e o PSDB, que entendia de crime organizado. E o crime organizado, obviamente, não está no governo. Enfim, vamos adiante. Luiz Marinho assumiu como ministro do Lula nesse terceiro mandato e estava sem o imposto sindical obrigatório. O que ele falou sobre? Recordar é viver, na tela. O grupo de trabalho seus aplicativos em 30 dias, onde será composto com a participação dos trabalhadores, das empresas e do governo, onde nós vamos construir uma regulação. O outro grupo de trabalho é para discutir a questão da negociação, a questão sindical, a negociação sindical, como vai ser. Uma coisa está definida, porque muita gente pergunta, o imposto sindical volta? A resposta é não. Ministro, se as empresas não aceitarem, as empresas de aplicativo não aceitarem essa negociação, serão enquadradas. Pois é, né, meus amigos? 2025 e qual é a mentalidade sindical? Luiz Marinho falando o que poderia ser feito se a Uber saísse do Brasil. A imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número 1 da Uber é o Brasil, do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado, no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que estudasse, que eu acho que o Correio deveria sim estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com o Uber, com o iFood, Companhia Limitada, tá certo? É isso o debate que nós colocamos. E a última trajetória resumida que eu vou botar aqui, claro que não podia deixar de colocar a dele, Luiz Inácio Lula da Silva, porque só tem uma pessoa que foi presidente do Brasil 3 vezes, e é um sindicalista. Então, assim, temos que colocar essa trajetória. Qual que foi a greve decisiva para a fundação do PT? Foi a greve de 1980. E aqui o Memória do Audiovisual Brasileiro te traz toda uma biografia do Lula até chegar aquele momento dessa greve. Recordar é viver, vamos para 1980. Casado, pai de 3 filhos, Luiz Inácio da Silva, o Lula, nasceu em Garanhuns, estado de Pernambuco. Em 1966, como torneiro mecânico, entrava para Vilares. Foi na qualidade de suplente que, em 1969, integrou pela primeira vez a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1972, era primeiro secretário.
e em 1975 assumia a presidência. 3 anos depois, como candidato único, foi novamente eleito presidente com 98% dos votos. Agora, companheiros, depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos postos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Que eu faço, não saiam em passeata, não saiam em passeata, saiam daqui direto para suas casas, estamos entendidos? Dali, o Lula funda o PT, se candidata a deputado, vira deputado na Assembleia Nacional Constituinte, onde teria proferido a frase "são 300 picaretas com anel de doutor" para falar de seus pares, que até tem música que fala dessa frase, mas enfim, vamos adiante aqui. Ele protagonizou momentos memoráveis antes da política virar essa doideira de rede social ou de jogral de repetição que fica todo mundo meio falando sozinho para uma bolha. Quando tinha debate, o Lula pegou essa época do debate muito fortemente e debatedores muito fortes. Ele teve momentos muito interessantes. Vou trazer aqui um resumo feito pela Folha de São Paulo anos atrás, na tela. Dando empréstimo para o vice do Lula. O PT está contra a parede. Ou ele substitui esse candidato hoje ou amanhã, ou ele vai perder a credibilidade nacional. Eu gostaria de saber do outro candidato como é que ele recebe e como é que ele se sente recebendo o apoio para a sua candidatura do senhor José Sarney e do senhor Moreira Franco, governador do Rio de Janeiro. A verdade é que eu acho que o presidente Sarney está tão em cima do muro que ele possivelmente até erra o voto dele no dia 17 de dezembro. Mas pode ficar certo, presidente Sarney, que não terá nenhum militante do PT na boca de urna querendo ver o seu voto. Ele é secreto. Vote como manda a sua consciência. Eu espero que vote corretamente depois de tanto males que causou ao Brasil. Candidato Fernando Collor, seus comentários sobre a resposta. Isso para mim tem um nome: cambalacho. Quem faz cambalacho é cambalacheiro. Eu acho importante que quando o candidato Maluf fala da competência, eu acho que é importante o telespectador saber por que o Maluf é competente. Ele é competente porque compete, nunca ganha. O que eu fico indignado é como é que alguém pode fazer determinado tipo de aliança, depois prometer fazer determinado tipo de coisa, por exemplo, reforma agrária, se tem um Ronaldo Caiado apoiando a sua candidatura. Quer dizer, como é possível compatibilizar os interesses dos trabalhadores sem terra com os interesses de um troglodita como o Caiado? Terminou a parte? O senhor tem 30 segundos. Se eu quisesse responder no mesmo tom, eu diria: como é possível Lula propor a democracia apoiado pelo PCdoB, que defende a ditadura do proletariado? E para a gente fechar, um grande momento recente do sindicalismo brasileiro foi o Lula no prédio da CUT até se entregar para ser preso em abril de 2018. Quem é que se lembra daquilo?
foi um espetáculo, teve um show missa, que era um show com missa, aí apareceu o pastor, apareceu coral de criança grande, tinha tudo ali, tava todo mundo, a rua lotada, e o povo achando que o Lula não ia sair, que o Lula não ia se entregar. Vocês lembram disso? Vocês lembram do discurso dele? Agora, o recordar é viver com as partes do discurso que só eu vi. Eu recortei, eu guardei em 2017 e vou presentear vocês, trabalhadores, neste 1º de maio, com um grande momento da CUT e um grande momento da maior liderança sindical da história deste país. Na tela. Quero cumprimentar o nosso querido escritor Fernando de Moraes, que está escrevendo uma biografia do meu governo que nunca termina, porra. Eu tô quase para morrer e não termina a minha biografia. Quero cumprimentar o índio mais esperto do Brasil, o presidente do Piauí. Eu não posso falar que ele teve uma tontura, porque isso não é recomendável para quem está sendo candidato, viu? Eu vou dizer que você estava sentado ali conversando com eleitores, tá bem? Você pensa que eu sou só torneiro mecânico? Pode dizer diretor de escola com 1.080 alunos. Eu queria dizer para vocês que eu estou contando isso para tentar chegar ao que eu quero dizer para vocês. E eu fazia assembleia de manhã para evitar que o pessoal bebesse um pouquinho à tarde. Porque quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais ousado. Mesmo assim não evitava, porque o cara levava litro de conhaque dentro da mala. E eu ainda passava e tomava uma dosinha para a garganta ficar melhor. Eu estou sendo processado. E eu tenho dito claramente, o processo do meu apartamento, o que eu não posso admitir, é um procurador que fez um PowerPoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil. Quem não tivesse mandato era tido... Puta, eu não citei o senador Humberto Costa que eu vi aqui. Humberto Costa, senador de Pernambuco, eu esqueci de citar para vocês. Aí ninguém me deu nominata aqui. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado. Eu fico imaginando a tesão da Veja colocando a capa minha preta. Eu fico imaginando a tesão da Globo colocando uma fotografia minha presa. Eles vão ter orgasmo múltiplo. Eles não sabem. Eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula. O problema desse país chama-se vocês. Eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982, numa menina de 10 anos em Catanduva, que eu não sei quem é. E essa frase não tem autor. Esse país é tão cretino que ele foi o último país do mundo a ter uma universidade. O último. Porque agora estou beijando homem e mulher igualzinho, não mistura mais. Quando eu beijo um de vocês, eu não estou beijando com segundas intenções. Na época, teve gente que viu isso e falou que não era o Lula, que era a Dilma fantasiada que ia ser presa. Mas é claro que isso era só uma teoria da conspiração da extrema-direita, né, gente? Enfim, o que você acha? Você acha que o sindicalismo melhorou a situação do trabalhador brasileiro? Trouxe mais direitos? Porque era essa a promessa, nós vamos para a política para melhorar. O que aconteceu? O que não aconteceu? O que você acha? Calma, 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 que antes de eu achar e antes de você achar, a gente vai para as narrativas. É um orgulho para o Brasil, nesse 1º de maio,
ter um presidente da classe trabalhadora no poder, um presidente da classe sindicalista, que foi pobre, que sabe o que é ser pobre, que coloca o pobre no orçamento. E é claro que a extrema-direita fica louca com isso. O fascismo odeia os trabalhadores. O fascismo não quer ver o pobre voando de avião. E o progresso que a gente teve na vida das pessoas mais pobres durante o governo Lula é o que faz com que ele seja o único presidente que se elegeu 3 vezes de forma democrática. Hoje, sim, os trabalhadores têm muito mais direitos do que tinham quando o Lula decidiu criar o PT. O PT fez muitas conquistas que o bolsonarismo tratou de apagar. Mas agora nós já estamos revertendo isso com a volta de Lula ao poder. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Sindicalismo no Brasil sempre foi roubalheira. Desde a década de 80, a história do Lula, que já foi contada lá no livro do Romeu Tuma Júnior, a história dele com as montadoras, as autopeças que quebraram lá nos anos 80, aí depois era inimigo do Maluf, virou best friend do Maluf, era tudo roubalheira. Eles montaram gangues para enganar trabalhador e colocar, é sempre um contra o outro, é sempre o nós contra eles, é pobre contra rico, é patrão contra trabalhador, é preto contra branco, é mulher contra homem. Eles vivem disso. E queriam voltar ao poder não só para roubar feito gafanhoto, mas para botar o imposto sindical. Deveria até mudar o nome para mamata da companheirada. E os trouxas que embarcam nessa história estão aí, pagando para essa gente transformar o Brasil em Venezuela. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o brasileiro confiou nas promessas que o sindicalismo fez quando entrou na política. E essas promessas não foram entregues. O trabalhador brasileiro efetivamente só perdeu direitos, só perdeu todo tipo de condições. O mercado de trabalho foi precarizado. E eu sei que os sindicalistas vão dizer que eles eram contrários, que eles eram opostos a isso, que eles sempre estiveram lutando. Ocorre que, quando eles estavam fora da política, mesmo durante uma ditadura militar, eles efetivamente entregavam mais do que dentro da política. E dentro da política eles entregam mais para quem? Para eles próprios, para os sindicatos. E a gente tem uma situação paradoxal no Brasil, que o sindicato se fortalece e o trabalhador se enfraquece. Em que você falou, olha, sindicato não é mais obrigatório. Ninguém mais quis pagar, os sindicatos saíram quebrando por aí. O trabalhador tem raiva de sindicato. E como é que pode ser isso, se o sindicato existe para defender o direito do trabalhador? Porque o sindicato, quando entra na política, parou de ser uma instituição de defesa do direito do trabalhador para ser uma máquina de eleger os seus próprios representantes para aumentar a verba do sindicato. E esse processo está aí 45 anos rolando. E chegou num ponto em que o 1º de maio hoje, que você vai ver de todas as centrais sindicais, vai ser micado. Vai ser micado, porque só atrai quem? Quem trabalha no sindicato, não quem é representado pelo sindicato. Sindicatos bons mesmo, você vai ouvir falar um ou outro aqui ou aqui, muito poucos no Brasil. O meu sindicato, por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, gasta mais tempo recebendo político de esquerda para xingar jornalista do que defendendo a gente. Parou de defender o trabalhador, gasta mais tempo alugando auditório para o PT fazer comício e dar pau na imprensa do que defendendo o jornalista. E olha que é um sindicato de uma categoria que tem voz, que tem presença pública, que pode gritar, que tem o microfone.
avaliem os demais sindicatos como estão. E agora nós temos essa história ainda do INSS, né? Na boca do 1º de maio. Sindicatos envolvidos em roubar dinheiro de velhinho, produzindo fraude no INSS. E aí você cria no país uma distorção que as pessoas falam assim, não, porque sindicato ninguém quer. Sindicato é uma coisa que só existe para roubar, por quê? Pegar raiva. Então fala assim mesmo. Não sei se vocês sabem, por exemplo, nos Estados Unidos, esse novo mercado da tecnologia fez proliferar sindicatos. Só que lá existem regras que aqui não tem. Por exemplo, você sabe que lá você pode criar um sindicato do povo da própria empresa para negociar as coisas só daquela empresa. Se você é de São Paulo, vamos dizer, ou exemplo de lá, você é de uma empresa que está no Vale do Silício e o cara que está negociando bem, ele é de Nova York. Você pode se filiar lá, que é uma coisa que não acontece no Brasil. No Brasil, a reforma sindical seria necessária para dar direitos aos trabalhadores com a mudança no mercado de trabalho. Essa coisa de você só ter um sindicato por categoria no território e o sindicato ter que ser da categoria, não poder ser livremente organizado pelos trabalhadores, como essa representação é feita, isso é uma coisa que ficou datada. Só que mudar isso mata o sindicato que a gente tem aqui, não a defesa do trabalhador. Se for fazer uma mudança para efetivamente defender os direitos dos trabalhadores, os sindicatos atuais morrem. Ué, mas por que não faz isso? Porque os sindicalistas foram para a política. Então, eles se garantem. E eles foram para a política prometendo defender os direitos dos trabalhadores. Um sindicalista no Brasil, com essa promessa, se consagrou 3 vezes presidente da República. Para vocês verem como o Brasil é o país de quem promete e nunca entrega. Porque ele tem a glória política. Você pode achar, ele está embaixo. Ok, ele se elegeu 3 vezes presidente da República, com a ideia de que o sindicalismo no poder melhoraria a vida dos trabalhadores. E a gente vê a precarização total do trabalho e toda tentativa sindical de reverter isso é naquela vibe Luiz Marinho. Ah, se a Uber quer ir embora, o Correio vai entregar. Imagina, gente, o Correio a gente não confia para entregar documento, vai confiar para entregar pessoa. Enfim, esse é o 1º de maio. Um bom dia do trabalhador para você. Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Comenta aqui embaixo se você ficou até o fim. Se você é um herói da resistência do Narrativas Antagonistas, neste feriado do 1º de maio, comente aqui embaixo Cadela Orca. Cadela Orca era a cachorra do sindicalista que eu mostrei aqui, que foi ministro do Collor, que mandou a cadela para o veterinário em carro oficial e, quando foi confrontado pela imprensa, falou que a cadela orca é um ser humano como outro qualquer. O Brasil é sensacional. Você gostou? Vamos agora para um outro episódio do programa Narrativas Antagonistas sobre casos de ex-bolsonaristas. Bom, qual é o fato do dia de hoje? Ex-bolsonaristas, traídos pela família Bolsonaro ou traidores? O que é que você acha? Bora lá para os fatos. Ex-bolsonaristas, traídos pela família Bolsonaro ou traidores? Vamos começar com um que defende Bolsonaro, que é bolsonarista, que é o governador Tarcísio. O que o Eduardo Bolsonaro anda falando dele? Porque o governador Tarcísio, por exemplo, quando ele coloca, né, dinheiro numa parada LGBT, no final das contas isso vai acabar caindo em ONG, vai acabar caindo em advogado, que depois vai tentar pegar meu passaporte aqui, que vai tentar processar, né, o Flávio Bolsonaro por qualquer motivo que seja. Então você tem que enxergar o seu inimigo como ele é. Quando Lula estiver de um lado, eu estarei do outro. Eu só me reservo ao direito de não enganar o meu eleitor.
Então, se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar falando sim de Tarcísio de Freitas, né? Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. Ele acha que ainda há margem para o diálogo com o Moraes. Eu acho até que ele enxerga pessoas como eu, as pessoas radicais, que ele quer se ver afastado. Ele acha que tem os votos da direita de maneira cativa. E crendo que os votos da direita estão garantidos, ele tenta agradar o centro e a esquerda. E isso daí é uma estratégia errada. Falando a verdade, a gente vai cada vez mais tirar pessoas das trevas da esquerda, ou mesmo do centro, e trazê-las para a direita. Foi isso que Bolsonaro fez em 2018, para impedir o retorno dessa esquerda à cena do crime. Para sair vitorioso é necessário que você compreenda contra quem você está lutando. E ao que me parece, isso falta no Tarcísio. Ué, gente, mas o Tarcísio não é o bolsonarista que tem mais chances de levar a presidência da República no ano que vem? Pois é, o Eduardo acha que não. Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência. E talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campanholo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Bolsonaro não tem vontade livre. Por isso que eu várias vezes sacramentei, repeti, falei e vou desenhar aqui mais uma vez. Ele se encontra na posição de sequestrado naquela oportunidade. Diferente desse vídeo que eu acabei de te mostrar quando ele fala que o candidato dele em Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. Então não tem como você falar em lealdade, em gratidão, quando a sua conduta não se expressa dessa maneira. Fica complicado de entender. Qual gratidão que é essa? É um obrigado que sai da sua boca? E que sacrifício grandioso é esse? Você é deputado estadual, né? Várias outras pessoas de Santa Catarina têm cargos eletivos que foram apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, altamente qualificado, é identificado com Santa Catarina, ele também ama Santa Catarina. Não foi à toa, né, que ele está indo para Santa Catarina, não está indo antes, porque ele ainda está honrando os compromissos dele na cidade do Rio de Janeiro. Mas assim que possível estará, né, morando em Florianópolis. Florianópolis não sei, né, morando no estado, rodando o estado inteiro. Outro que vem tomando um pau do bolsonarismo ligado aos filhos é o Nicolas Ferreira. O Nicolas. Sim, estão batendo também no Nicolas. Vamos ver. Todo esse tempo nunca abri a minha boca para poder alimentar nenhum tipo de briga ou atrito que seja. Também porque briga é quando dois brigam, né? Agora, quando há somente um falando ou alguns falando contra um, isso não é briga. Então eu acredito que nós temos algo muito maior a se lutar. Você tem aí o Bolsonaro que está com uma tornozeleira eletrônica, prestes a literalmente ser preso, uma condenação esdrúxula. Nós temos pessoas presas no dia 8 de janeiro que converso com elas, com mães e pais, e esposas e maridos, que estão realmente desesperados, buscando realmente uma esperança para o nosso... E assim, a coisa é tão louca que até dentro da família tem desavenças muito importantes. Que Michele e o filho... O Carlos? O Carlos não se falam. Não, há muito tempo que é uma questão antiga. A gente não se fala. Mas assim, eu fui uma intercessora do Carlos, né? Eu respeito. Porque já teve 2 relacionamentos, não deu certo. E ele tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova. Eu acho que ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu gênio. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Mas eu não desejo nenhum mal para ele, mas ele é uma pessoa que eu não quero conviver, né? Eu não tenho nenhum problema com ele. O problema que nós tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso, mas eu não sou obrigada a conviver. A Bíblia ela me dá esse respaldo. E como é que o Bolsonaro se comporta nesses momentos? Assim. Agora eu vou um momento que o senhor se sinta à vontade se puder falar.
sobre a relação da Michelle com seus filhos. Porque muito falou-se que não era boa. Tem uns altos e baixos, sim. Tá? Eles se falam? Tem um filho meu, deixa eu ver aqui. Um que não fala com ela, tá certo? Quem é o filho? Pode falar? É o Carlos, mas... É o Carlos, não fala com ela. A gente busca aí... E pode falar o motivo? Tem um problema lá atrás, não sei, pô, tá? A Michelle tem seu gênio, né? Tá certo? Ela... Não sei, talvez algum problema de ciúme, não sei lá. Entendi. Mas também o Carlos amadureceu muito, tem uma filha agora, tá certo? Amadureceu muito também. Lá nos Estados Unidos que ele teve... Não, ele tem uma união estável. A criança nasceu, a menina nasceu, tem um ano, nasceu nos Estados Unidos. A gente nasceu. Tá ok? Agora vamos aos ex-bolsonaristas. Começando por esse aqui, respeitadíssimo, uma reputação, assim, acima de qualquer suspeita no meio militar. Ele afiançou que o Bolsonaro estava com um projeto sério e, no começo, foi anunciado com pompa e circunstância. Esse vídeo é do canal do Jair Bolsonaro e o título é General Santos Cruz e Bolsonaro no mesmo time. We have a mandate to neutralize armed groups. And then, when we finish one, immediately we move ahead to continue our obligation. General Santos Cruz wants the armed groups hiding in the forests and mountains to understand his mission. We are going to protect the civilians, eliminate and neutralize the threats. We go to the threat. We are not going to wait the threat to come here against the civilian. But can he bring peace to a nation scarred by years of fighting and war? We need to promote the human rights even by force. That's our role here, to bring peace even by force if needed. He doesn't underestimate the task ahead. He knows the stakes are high. One mistake in one shot, kill or you injure the wrong person, that's the risk. The success to this disaster, you have a very thin line. Uma rápida pausa para o comercial. Voltamos daqui a pouco na TV BMC. Para quem nos acompanha pelo YouTube do Antagonista, o programa segue normalmente. Olá! E você, antagonista que está por aqui, saiba que neste ano de 2026 tem muita novidade para acontecer. É ano de eleição, é ano de Copa do Mundo, é ano de um monte de coisa. Deixa o seu like aqui para mim. Já deixa o seu like em confiança, que ajuda muito no engajamento. Me diz o que você está achando aí da treta dos ex-bolsonaristas. Deixa o seu comentário e não esquece. Inscreva-se no canal do Antagonista no YouTube, toque o sininho, porque você vai querer receber todas as novidades que estão vindo por aqui. Vamos voltar agora à TV BMC. Olá! De volta com o Papo Antagonista, damos sequência à exibição do episódio do programa Narrativas Antagonista sobre os ex-bolsonaristas. Passa um tempo, os olavistas começam a bater no general Santos Cruz. Era tanto xingamento, palavrão, levantavam tanto falso contra ele, que no fim o general Santos Cruz ganhou na justiça uma indenização de não sei quantos mil do Olavo de Carvalho por mentir sobre ele. E o Olavo fazia uns vídeos horrorosos, cheios de palavrão. Eu consegui achar um vídeo do Olavo sem palavrão, mas falando mal dos outros, porque ele estava sempre falando mal dos outros. O principal desses fatos foi a denúncia feita pela Letícia Catel de que ela, como chefe ali da Apex, ela estava sendo pressionada pelo Santos Cruz para pagar convênios que o presidente Bolsonaro havia suspendido. Convênios, um dos quais era para produtores cinematográficos que queriam para Cannes exibir filmes como esse Marighella e outras coisas parecidas, filmes notoriamente comunistas. E ela não estava querendo pagar e o Santos Cruz estava pressionando para retirá-la do cargo, como de fato acabou
retirando. Daí eu li no site Crítica Nacional um artigo do Paulo Enéas, em que confirmava que o objetivo do Santos Cruz era impedir a despetização da Apex e continuar usando a Apex para financiar grupos e ONGs comunistas, esquerdistas, etc, etc. Muito bem, eu falei, bom, então é o seguinte, por que esse camarada começou a me xingar? Ele certamente desconfiou que eu estou por trás dessas denúncias, que eu disse alguma coisa para a Letícia, que eu disse alguma coisa para o Paulo Enéas, da Crítica Nacional, etc, etc. Em suma, que há uma conspiração olavista para derrubá-lo. E ele começou a espalhar essas coisas, tá certo? E chegou a mobilizar a mídia inteira, 10 senadores, tá certo? E até o alto comando das Forças Armadas. Saiu aqui no UOL, deu as 3 críticas básicas do alto comando do Exército, uma delas é como o Olavo de Carvalho se sustenta nos Estados Unidos. Então, assim, deveria haver uma conspiração olavista financiada por fontes internacionais, provavelmente americanas, para destruir o coitadinho do Santos Cruz. Enfim, logo depois desse circo todo, saiu a demissão. E foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira a exoneração do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Para o lugar dele foi nomeado o general de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. A saída do ministro Santos Cruz foi definida em uma reunião dele com o presidente Jair Bolsonaro ontem no Palácio do Planalto. Em nota, o porta-voz do governo, Otávio Rego Barros, agradeceu o trabalho de Santos Cruz na Secretaria de Governo e disse que para o presidente Bolsonaro, essa ação não afeta a amizade, a admiração e o respeito entre eles. O general Santos Cruz hoje não economiza quando fala do Bolsonaro. A condenação do ex-presidente, eu não vou fazer muitas considerações, porque é um assunto já decidido pela Justiça, em colegiado do STF. Só que tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse uma normalidade de comportamento. Houve uma eleição você pode ganhar, pode perder, não pode entrar numa eleição com o espírito de que se eu ganhar valeu, se eu não ganhar não valeu, né? Teria que ter, a principal obrigação de um presidente da República é manter a paz social, não é acertar todas as medidas, porque todo governo acerta e erra, né? Mas teria que manter a paz social e dizer, olha, houve uma eleição, nós perdemos a eleição, vamos ficar na oposição e vamos tentar ganhar a próxima é daqui a um ano. Vocês se lembram a treta que foi o Ministério da Educação do Bolsonaro? O primeiro-ministro ficou meses no cargo. Depois, ele nomeia o ministro Weintraub, que ele dizia que era assim super gabaritado. Vamos ver. O senhor precisa, senhor presidente, olhar para a educação desde a base. Você sabe que nos últimos 30 anos destruíram a educação no Brasil. É verdade. Eu não tenho como fazer assim, resolver, de uma hora para outra. Nós precisamos. Muita coisa já mudou na educação. Isso mesmo. Não é à toa que o ministro da Educação é um dos mais atacados do governo. Sim, com certeza. E a partir do momento que ele é atacado por essa mídia que está aí, é sinal que ele está fazendo a coisa certa. Sim, é verdade. Você vê as provas internacionais do PISA. Estamos, não é no último lugar. 70 países aproximadamente, estamos lá embaixo. Estamos tentando mudar isso daí. Tá? Vai passar agora pela a prova do Enem, tá? Que alguns querem adiar. Eu acho que nós temos que ouvir os que vão fazer a prova. Eu vou fazer. Tá? Você quer adiar ou quer deixar em novembro? Seria melhor adiar. Adiar para quando? Aí... Depois que você adia, você não sabe quando. Tá? Então o que acontece? Primeiro vamos deixar, opinião minha, né? Tem pedidos da Câmara, da frente da Câmara, parlamentares querem adiar. Não demorou muito. Um dos vídeos mais constrangedores do governo Bolsonaro, constrangedor, assim, comportamento, olha a linguagem corporal do Bolsonaro e do Weintraub pedindo demissão, e o Weintraub ainda tentando um abraço. Olha isso aqui. Presidente, geralmente eu falo de improviso, mas dessa vez eu estou um pouco emocionado e eu vou usar uma colinha aqui, se eu me incomodar. Primeiro, eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês.
Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas tá, assim, cada vez eu sinto que vocês fazem parte da minha família. Hoje eu acho que tem muitos Weintraubs. Muito obrigado. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora. E nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referendou, obrigado, presidente. E com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro, como eu fiz nos últimos 3 anos. A gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei: família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo e que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente, e desejo toda a sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Eu continuarei lutando pela liberdade, só que eu vou continuar lutando de outra forma. Presidente, posso fazer um último pedido? Posso falar do pedido? Pode. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé e busco implementá-lo da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estão nos ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho? Confio no senhor, presidente. Obrigado, gente. Hoje, nem petista bate no Bolsonaro igual ao Weintraub. Olha essa entrevista que ele deu sobre a STF. Veja, o que eu fiz foi, numa reunião fechada, falar, sem citar o nome de ninguém, um comentário. O Daniel fez aberto uma ameaça, né? Ele está no direito parlamentar de fazer isso? Tá. O STF e o Congresso Nacional alucinaram? Alucinaram. Então, acho que o presidente Bolsonaro, sim, ele joga esse jogo de uma hora bater, uma hora soprar, uma hora bater, uma hora soprar, assim como ele joga o jogo de, fala, eu defendo os valores conservadores, eu defendo a moralidade, mas se você pegar a agenda do presidente Bolsonaro, que andou de coisas erradas, seja do feminismo, seja da doutrinação, seja de esquemas de corrupção, é muito grande. Então ele serve como um fantoche, distraindo a militância enquanto a agenda avança. Agora vamos para ele, que era um ídolo nacional, que largou o certo pelo duvidoso, uma carreira de prestígio vitalícia na magistratura, para tentar isso daqui. Decretei a prisão do Lula. Eu desmontei o esquema de corrupção do PT junto com as empreiteiras, como a Odebrecht. A Odebrecht tinha um departamento de propina e um dos principais clientes eram lá políticos vinculados ao Partido dos Trabalhadores. Jamais estarei ao lado do PT e do Lula. Você pode escrever na pedra. Em relação ao Bolsonaro, uma coisa eu posso dizer: nós temos o mesmo adversário. O Bolsonaro sempre falava dele assim, com muito bom humor, mas já começou o shade. Depois do tempo começou um shade.
um veneninho, se liga. Pessoal, não dá para dar audiência para todo mundo aí, tá? Sim, eu tô falando, eu escrevi um livro, tá aqui com o rapaz, eu peguei pra ele. Desculpa, eu não tenho tempo de ler. Já tem 3 anos que não leio o livro, desde que você me apresentou, não li mais nada. Mas eu acredito que o senhor vai gostar, porque é falando é um monte de coisa, corrupção, dos impeachments, disso que saiu agora dos ex-presidentes, que saiu que aquela Cristina Seguí deu aquela entrevista dizendo que sobre os tráficos de droga, de tráfico humano, sobre tráfico... Está batendo recorde de apreensão de drogas e armamento. O senhor em especial depois que aquele ministro saiu. Eu queria muito que o senhor desse uma olhada. Meu telefone está lá com ele, meu telefone... Chefe, eu estou confessando. Sim. Não tenho como abrir o livro, chefe. Não dá nem para ver a linha do livro mais. Eu tenho certeza que o senhor não vai abrir o livro ainda. Mas depois, eu vi aí um vídeo agora daquele ministro, ele falando que estava lendo biografia, o cara perguntou qual a última, ele ficou... Não. Eu não lembrava, nem a dele. Essa coisa do Bolsonaro com livro, né, gente? O filho dele, Jair Renan, falou esses dias que levou livro para ele na cadeia, perguntaram que livro, ele falou palavra cruzada. Eu acho que era Bob Goods, ele ficou com vergonha. Ou ele não sabia falar Bob Goods, e aí falou caça-palavra. Enfim, vamos aqui adiante no caso do Moro. O Moro, tempos depois, pediu demissão, falando que o Bolsonaro queria mexer na PF, virou alvo dos bolsonaristas, porque os bolsonaristas ficam perseguindo todo mundo, e deu essa declaração aqui. Então o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar, ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, se ele for inocente, que seja inocente. Além dessa história da PF, tem a história da Lava Jato, porque o Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Que país, né? Bolsonaro acabou com a Lava Jato e o Lula acabou com o gênero neutro. Maravilha, mas vamos ouvir o Moro. Quando no decorrer do tempo eu vi que meu projeto não tinha como prosperar, que o projeto, ao contrário, estava sendo sabotado, não é? Um governo que foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que fez o exato oposto, aí eu saí. Podia estar lá como ministro, né? É um cargo de prestígio, é um cargo de poder. Quando saí, sofri muitos ataques. A gente sabe muito bem que quem contraria o governo, ao contrário do que se esperava, sofre ataques iguais a que sofria na época do governo do PT. Isso eu sei muito bem. Tem até um tweet fixado, não tem lá? Eu sempre entro fazendo propaganda para ele aqui, que ele está precisando de seguidores. Tem poucos. Mas, enfim, saí, sofri vários ataques, mas fiz a coisa certa. Quem não se lembra de Gustavo Bebiano? Pois é, Gustavo Bebiano faleceu precocemente, era aliado de primeira hora. E aqui uns áudios que vazaram entre eles, para vocês verem o que é a paranoia bolsonarista. Isso envolve uma notícia publicada no portal O Antagonista, que o Bolsonaro achava que o Bebiano plantou a notícia. Mas acontece que ele achou isso porque não leu a notícia. Gente, olha essa conversa aqui. Olha essa conversa aqui.
se isso tem sentido. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Abraço. No final das contas, o Gustavo Bebiano acabou, como tantos outros, exonerado. Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Bebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada. O Gustavo Bebiano divergia de uma coisa que ocorria dentro do governo, que era o tal do gabinete do ódio. Muita gente que é fã de Bolsonaro e que acredita em histórias que criminosos contam. O Brasil é muito bandidólatra, né? Quando o bandido começa a contar história, às vezes gente de bem acredita, porque tem tanto bandido que você não sabe mais quem é. Mas, enfim, a história do gabinete do ódio, muita gente me acusa de ter inventado ou iniciado uma perseguição. Todo dia um coitado vem me falar isso. E aqui esse documento é histórico. 28 de fevereiro de 2020. Quem expôs o gabinete do ódio foi o Bebiano. O gabinete do ódio, a gente cai no início da nossa conversa aqui. Existe um grupo de pessoas dentro do Palácio que produz esse tipo de conteúdo? Pergunta um. E esse grupo de pessoas divulga isso ou repassa outras fake news produzidas por outras pessoas? Pergunta 2. Pergunta 3. Esse grupo de pessoas impulsiona, massifica a divulgação dessas informações? Não há essa objetividade lá na conversa, entendeu? E, porra, é tão simples investigar e ver quem é que está lá dentro trabalhando lá. O Tércio, o outro lá, como é que é o nome? Matheus. Porra, meu Deus do céu, isso aí qualquer um investiga e constata. Então é simples. E aqui, um outro vídeo que foi publicado depois da morte do Bebiano. Ele virou para mim e falou assim: Gustavo, você está isso aqui para se tornar o próximo ministro da Justiça. Botei as mãos assim, uma mão em cada joelho dele aqui e disse assim: capitão, só tem uma coisa que eu lhe peço, eu não faço questão de nada, eu nunca lhe pedi nada, mas tem uma coisa que eu quero lhe pedir, lhe dizer, a única coisa que eu não estou preparado é para ser deixado pelo caminho. E ele deu a palavra de honra dele que isso não aconteceria, que ele jamais deixaria um soldado pelo caminho. Vamos agora a mais 2 defenestrados. Alexandre Frota, que o Bolsonaro brincava que queria transformar em ministro da Educação. Olá, Frota. Parabéns, felicidades, tá ok? Se você quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da Cultura. Já imaginou, cara? Valeu, Frota. Um abraço aí, felicidade. Agora o Frota no pós-Bolsonaro. O Bolsonaro se tornou meu maior inimigo político, foi o cara que me traiu, apesar deles terem tentado reverter a situação, e hoje eu procuro nem falar mais, porque eu cansei de contar a história. Uma das minhas, e talvez a principal luta, foi justamente por causa da cultura, por causa da maneira como ele resolveu lidar com a questão cultural do país. Ele destruiu a cultura, ele fez com que a cultura estagnasse
parasse no tempo, né? Demitiu um monte de gente, colocou um monte de gente que não sabia o que era cultura, que não sabia o que era um cinema, um teatro, uma televisão, um patrocínio, não sabia, colocou lá, cometeu um erro atrás do outro. Você se lembra de mais alguém? Tem alguém que é ex-Bolsonaro que tá faltando nessa lista? Alguém que é ex-Olavo tá faltando nessa lista? Comenta aqui embaixo que a gente vai para as narrativas. Na briga de bolsonarista com a família Bolsonaro, eu torço pela briga. Pela briga. Porque é impressionante. Toda hora vem a família Bolsonaro falar que foi traída. Sempre foram traídos por alguém. Fica naquela paranoia e sempre foram traídos. Mas eu gosto de ver essa gente quebrar a cara. Esse Sérgio Moro, esse Deltan Dallagnol, que até o mandato dele ele perdeu, o MBL inteiro, esse site antagonista que não ajudou na campanha do Lula, não lutou pela democracia e agora fica tomando pau de bolsonarista. É a coisa que eu mais gosto de ver. Tem alguns que foram enganados e caíram na real. Esse povo mais simples. Agora, eu não confio nem um pouco em quem é ex-bolsonarista. Acho que nem o voto deles a gente quer, não. Quando alguém fica contra o sistema, frequentemente é traído, porque o sistema vai cooptando quem está ao redor. O Brasil, vocês sabem, não tem direita. O Brasil tem Jair Bolsonaro. O Brasil não tem a ideologia liberal. O Brasil tem Olavo de Carvalho. E muita gente fingiu que estava aderindo ao Bolsonaro, ou às vezes até quis mesmo aderir ao Bolsonaro, ter um outro Brasil, livre do establishment. Mas a pressão é demais. Pouca gente aguenta a tortura que Bolsonaro aguenta, feita pelo sistema. E quando o sistema começa a ir para cima das pessoas, elas se espanam. E aí, para o sistema não esmagar essas pessoas, elas precisam se virar contra o Bolsonaro. Por isso ele é tão traído. Eu já não acredito mais na justiça do homem, não. O caso do Bolsonaro é só justiça divina. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que ex-bolsonarista odeia o Bolsonaro muito mais do que a esquerda. E a família Bolsonaro, com essa paranoia de perseguição que tem, alguns dizem que é por causa da facada, mas não é. É uma coisa de antes. Já era assim. Quem convive sabe como sempre foi, mesmo antes de ter poder. Essa paranoia talvez tenha algo de projetivo aí. Talvez esperem que os outros se comportem com eles da maneira como eles se comportam com os outros. Você que está me vendo aqui já deve ter tido essa experiência em que você confiou em alguém e esse alguém te fez de trouxa. E aí a gente fica meio assim, mas quem é confiável tende a confiar nos outros. A gente tenta se precaver aqui e ali, né? Ninguém gosta de passar de bobo. Mas quem é confiável tende a dar um voto de confiança. Eu desconfio muito quando aparece alguém que fala que sempre foi traído por todo mundo, que sempre está todo mundo fazendo tudo pelas minhas costas, que sempre isso, que sempre aquilo. Porque, no final das contas, a gente sabe que sempre vai ter gente que não gosta da gente que puxa o tapete, gente que fala pelas costas, mas o importante é ter gente que também fala bem pelas costas, ter gente que defende, ter gente com quem a gente tem laços. E boas pessoas tendem a focar nisso. A gente vai para a batalha contra os inimigos, mas a gente preserva os amigos. E no caso da família Bolsonaro, é algo que se mistura. O amigo de hoje é o inimigo de amanhã. E assim,
as coisas de perseguição que eles fazem contra as famílias das pessoas que já foram bolsonaristas ou que são antipetistas, eles perseguem o bolsonarista crítico ou que fez uma pergunta muito mais do que os petistas. Eles atacam muito mais um bolsonarista que questionou do que o Lula. Por quê? Porque é uma força política que opera na lógica de seita religiosa. Você tem um grande líder que não pode ser questionado. Olavismo é a mesma coisa. Mesma coisa. É um grande líder que não pode ser questionado e que todo mundo fica esperando o que é que ele vai falar para poder falar também. É a mesma lógica de seita religiosa. E na seita, o de fora não é tão meu inimigo. Ele, eu preciso falar mal, preciso combater, preciso não sei o quê, mas ele não me ameaça existencialmente quando é uma seita. Então eles falam que brigam com o PT, mas no fundo eles precisam que o PT exista para as pessoas entrarem para o bolsonarismo. Eu aposto, não sei se é o seu caso, mas que você conhece muita gente que votou no Bolsonaro, mas que repudia esse comportamento. E que nunca entrou nessa coisa de grupo bolsonarista, de sair difamando os outros, sair fazendo baixaria. A maioria nunca entrou nisso. Este grupo fechado precisa ter essa coleção Bebiano, Santos Cruz, Joyce, Weintraub, Sérgio Moro. Eu não vou falar de todos os nomes, porque senão eu teria que fazer um vídeo de 24 horas de todo mundo que eles julgam traidor e sair atacando a família. Mas por que eles fazem isso? Porque é um tipo de coisa que só funciona tendo domínio completo, tendo controle das pessoas, envolvendo emocionalmente. Se você permitir questionamento, como não tem nenhum sentido, como o que eles fazem é diferente do que eles falam, se permitir um questionamento, todo mundo vai começar a questionar. Então você precisa punir exemplarmente quem questiona. O olavismo e o bolsonarismo são forças dessa natureza, em que quem questionar vai ser punido duramente. E aí você tem, entre as pessoas que são punidas, dois tipos de postura. Primeiro, esses que assumem, fui enganado mesmo, acreditei, tomei, vida que segue, cara é um canalha, não sei o que, e fala mal, e vida que segue. Ou você tem aqueles que ficam tão traumatizados que sequer admitem que fizeram parte. Então, assim, todo mundo que constrói a escada para o sucesso, pisando na cabeça de quem ajudou, tem fim trágico. O Jair Bolsonaro inventa essa história de perseguição, papapá. Ele é até perseguido mesmo, foi injustiçado, o processo dele não é justo. Só que é o seguinte, as coisas não teriam chegado a esse ponto se ele não traísse todos os seus aliados. Abra o olho com esse tipo de coisa. Quem é ingrato, quem pune aliado, quem fala mal de quem ajudou, tem fim trágico. Tem fim trágico. E, infelizmente, é mais um capítulo que a gente vê na história política brasileira em que alguém vira um ídolo inquestionável e depois vai para a cadeia. Nós somos um país que, na era democrática, prendeu ou empichou quase todos os seus presidentes. Só escaparam 2. Que essa história nos ensine alguma coisa. Ponto final nessa edição do Papo Antagonista. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite. Eu preciso construir uma narrativa para destruir o inimigo. Que é vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no